Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje, sexta-feira, geralmente é aquele dia das notícias quentes da semana, da gente comentar as principais notícias do mundo da música. A gente está nessa semana Cazuza, falando sobre Cazuza todos os dias. Então, como está tudo diferente nessa semana, não vai ter notícia, mas em compensação eu trouxe aqui para conversar com a gente um grande crítico, jornalista musical, cultural do Brasil, meu professor, meu amigo Arthur da Pieve. Obrigado por ter Obrigado pelas palavras. nos atendido. Dentro do panorama da música popular brasileira, como é que você vê a importância do Cazuza? É bem importante porque ele veio da música popular brasileira, né? A passagem dele pelo rock é uma casualidade, né? Ele nasceu filho do João Araújo e da Lucinha, então ele sempre respirou um ambiente de MPB, ou de música popular brasileira mais tradicional. E aí a entrada dele no Barão foi casual, porque o Léo Jaime não se sentiu com um gogó para cantar na frente do Barão Vermelho, mas conhecia o Cazuza de um dos cursos de teatro do Circo Voador. E aí falou pro Frejá, pro Maurício, pro Dé e pro Guto: olha, tem um cara na minha turma que eu acho que segura essa peteca. Apresentou o Cazuza, e aí o Cazuza começou a cantar a Vera ali, né? Ele cantava um amador, né? E aí já se adaptou a cantar rock, mas ele era um cara que gostava de música popular brasileira. Então, quando ele grava com o Barão, ele ainda é o roqueiro ali, já com algumas, né, incursões MPB adentro, mas é o roqueiro. Na carreira solo ele vai se distanciando cada vez mais do rock até virar o que seria mais ele. Então ele foi é arriscado dizer o primeiro, mas ele foi um dos primeiros caras que mostrou que não era incompatível o rock com a música popular mais tradicional do Brasil, né? Várias outras bandas e artistas fizeram esse trajeto, Paralamas do Sucesso, por exemplo, né? Mas o Cazuza já tinha isso no DNA dele, então ele é importante por isso. Ele canta bossa nova e é normal o Cazuza cantar bossa nova. E você, como pesquisador dessa época, até escreveu o livro que fala sobre todas as principais bandas, qual o diferencial do Barão Vermelho para ele ter continuado no tempo até hoje? Acho que tem várias coisas diferentes. Uma é ter tido a sorte de ter tido dois bons vocalistas que aprenderam a cantar juntos, né? Quando o Frejá assume os vocais e começa a cantar, muita gente pensa assim: pô, mas ele está imitando o Cazuza, a maneira do Cazuza cantar, a divisão do Cazuza cantando. Ele não estava imitando, a questão é que ele e o Cazuza aprenderam a cantar e compor juntos. Então, podia-se dizer o contrário também: o Cazuza está imitando o Frejá cantando, caso você soubesse. Então as divisões são as mesmas, embora o timbre seja bem diferente, né? Então o Barão teve a sorte de ter tido esses dois caras que cantam bem, cada um de uma maneira distinta. A outra é o fato da própria parceria, né? Eles terem se afinado de uma tal maneira que são os nossos Jagger e Richards, né? Frejá e Cazuza são os nossos Glimmer Twins, né? Os gêmeos brilhantes, né? Porque é perfeitas músicas, né? Esse grau de parceria é difícil de encontrar. Mesmo dentro de uma banda, você faz um cara aqui, etc. Assinam os dois, mas só um faz. Ali não, de fato eram os dois, né? E o fato de, na raiz, ele se nutrir de um tipo de som que é o mais longevo da história do rock, porque é o que começa a história do rock, na verdade ele precede a história do rock, que é essa infusão pesada de blues, né? Os Rolling Stones estão aí até hoje, né? Embora não produzam coisas com a qualidade que produziram até, sei lá, o final dos anos 70, começo dos 80, eles continuam fazendo um som bom, enchendo estádio, etc. E com o Barão não é diferente, né? A melhor da produção do Barão pode ter ficado um pouquinho para trás, até porque eles estão meio existem e não existem, mas quando eles vão se apresentar, todo mundo conhece o repertório, são músicas muito boas, e quando precisou achar outros parceiros, o Frejá também foi bastante feliz em encontrar parceiros letristas para ele, né? Me vem à cabeça em particular o Mauro Santa Cecília, né? Que afinou também muito bem. As letras casaram muito bem ali, ajudaram a dar uma cara, manter uma cara do Barão Vermelho. O que mudou do Cazuza a partir do momento que ele saiu do Barão para a carreira solo? O Cazuza sai do Barão, ele já era uma personalidade à parte, né? Ele sempre teve a vocação de ser vedete, estrela, né? Ele tinha esse gosto de cantar um tipo de música brasileira que não era a onda do Barão, ele não via espaço ali dentro para isso.
E uma coisa que não tem nada de artístico, mas que marca mais ou menos o mesmo momento, é quando ele descobre que aquela série de febres, doencinhas que ele tinha, tudo aquilo cabia sob as 4 letras então fatais da AIDS, né? Ele tinha várias afecções, não sabia o que era, foi fazer um check-up e descobriu nos Estados Unidos que era soropositivo. Essas coisas são muito próximas. Então ele se torna mais exagerado ainda, embora a música tenha sido feita em intenção do Ezequiel Neves, né? Pelo Cazuza, pelo Leone e pelo próprio Ezequiel. Ele se torna mais exagerado ainda porque ele percebe que o tempo vai se esvair, né? Que o tempo não para como ele gravaria depois. Então muda assim, o posicionamento dele, muda o tipo de música que ele faz, embora claro que ele faça rock, mas não só, é apenas uma das possibilidades para ele, e muda também um pouco a maneira de encarar a vida. As letras se tornam ainda mais viscerais do que eram no tempo do Barão. Então, falando especificamente sobre a carreira solo do Cazuza, esse aqui foi o primeiro LP, Cazuza. E esse LP teve uma coisa de músicas que iam entrar em disco do Barão, rolou alguma divisão de repertório? Foi uma separação amigável, né? Então é natural que eles tivessem separado, que isso aqui é mais tua cara, fica com isso, fica pra você. E já dá pra ter uma ideia da qualidade do repertório, né? Parceria com o Lobão, Mal Nenhum, né? Já tem o codinome Beija-Flor, que é uma música lindíssima, né? Quando empacotaram pela primeira vez em CD todos juntos os LPs solos do Cazuza, eu fiz o textinho do encarte. E aí eu terminava descrevendo uma cena que eu vi em frente a uma padaria no Flamengo, que mostrava assim como é que ele tinha sobrevivido, né? Isso era, sei lá, 12 anos depois da morte dele, ou coisa parecida, que era um sujeito limpando aquela televisão de cachorro, aquele troço de assar frango. O cara deve ser o funcionário mais subalterno da padaria que tem que fazer aquele trabalho nojento, né? Aquela caixa de gordura. E aí ele estava cantando Codinome Beija-Flor na calçada, lavando aquilo. E é uma letra rebuscada, né? E aí eu passei a ouvir ele cantando Codinome Beija-Flor e pensei assim, pô, o cara acertou na veia, né? Porque não é a letra mais simples do Cazuza. E um sujeito, um funcionário de padaria fazendo um trabalho braçal ali, a música que veio à cabeça dele para assoviar e cantar era Codinome Beija-Flor, não era outra daquele momento, né? Então, um disco, se tivesse saído como um disco do Barão Vermelho, também nada teria me espantado. Eu não ouço esse disco há algum tempo, aí olhando as faixas, você vê que chega até perto de uma coletânea, né? Quase tudo é hit, né? Mal Nenhum, forma. Exagerado, meio codinome. Suas Mães, que foi uma letra que ainda enfrentou, né, um certo problema de censura, tocava ou não tocava em rádio, por causa das referências edípicas na letra, né, e todo o resto. Mas é uma das melhores letras do Cazuza. E essa letra, eu acho que essa definitivamente não poderia estar num disco do Barão Vermelho. É muito pessoal, muito dele. E foi produzido pelo Nico Rezende. Nico Rezende. Que é um sujeito que você, em princípio, não associaria ao Cazuza, que produziu muito bem o disco. Né? O disco seguinte foi o Só Se For a 2. Talvez seja o disco do Cazuza que eu mais gosto. E uma coisa que me chama a atenção é que nesse realmente ele fez um caminho mais em direção ao MPB, né? Ele deixou um pouco o rock... Sim. Já não tem mais tanta questão da divisão de repertório, né? Embora haja parcerias com o Frejá. Tem mais esse dado de MPB que você percebe. E é um MPB para baixo, né? Não é um MPB sambão, é um MPB sambinha, uma coisa deprimida. E ele percebe, né? Na verdade, o Frejá também, que o blues e samba tem muito em comum, né? Então eles cantam blues como se cantassem samba e podia ser o contrário também. O próximo disco é o Cazuza Ideologia, talvez o disco mais conhecido dele. É interessante que seja o disco mais popular, porque sob qualquer critério contemporâneo isso aqui não daria um disco popular. Um disco chamado Ideologia, que fala o que fala ali no início. Boas Novas, né? Olhei na cara da morte, ela estava viva, né? Guerra Civil, que é uma música legal dele, do hit. Brasil, Um Trem para as Estrelas, que é uma música de crítica social suave, né? Não parece uma música política, mas é. Com Gil, né? Com Gil, pro filme do Cacá Diegues. Blues da Piedade, que é um clássico dele também. Faz parte do meu show, que é outra. Então é curioso como isso aqui um dia foi popular no Brasil. Pois né? Porque é uma coisa de altíssimo nível. E assumindo essa condição muito corajosa, né, num momento em que havia não só os estigmas que ainda há hoje em relação ao HIV, mas ainda tinha aquela certeza de que a pessoa morreria num prazo curto, né? Você não tinha
cura para aquilo, como não tem. Mas hoje em dia você controla, se tivesse se contaminado hoje em dia, o Cazuza estaria vivo e bem, quicando pelos palcos ainda numa boa. Por conta da proximidade do aniversário de 25 anos de morte, eu fiquei com vontade de O Tempo Não Para existir uma edição remaster completa de O Tempo Não Para, porque eu estava no show, num dos shows. Vou até mostrar, já que é o próximo, e como é o show da turnê do Ideologia, que o Tempo Não Para, Cazuza, e eu ia te perguntar exatamente isso, você foi ao show, porque eu não fui, eu nunca vi o Cazuza no palco. Eu fui a um dos shows, né? No Canecão. Porque naquele tempo era show, tinha temporada, né? Era no mínimo de quinta a domingo, né? É uma coisa bem difícil de existir hoje em dia. E já tinha essa coisa, a gente sabia, todo o público sabia que ele era soropositivo, sabia o que isso infelizmente significava naquele momento, e tinha uma coisa de tributo em vida, né? Ele entrava no palco vestido de branco, né? E muito esquálido, né? Com a luz, a camisa ficava transparente, você via que ele estava magrinho, tinha perdido muita massa muscular, mas cantava lindamente ainda, então tinha uma coisa de você ir lá prestar um tributo enquanto ele podia receber essa homenagem. O repertório já era incrível, né? O disco capta só parte do repertório, e eu achei, ouvindo tantos anos depois, o disco é de 88, né? Que o disco é frio em relação ao que foi o show. No momento em que saiu, me parecia um registro adequado do show, embora a ordem das faixas não seja a ordem do setlist. Mas eu acho que um remaster hoje em dia mudaria a altura da reação do público, etc. Tem basicamente só no Tempo Não Para, que tem uma hora que aumenta o som da plateia. Mas a plateia se manifestava bastante no show. Existe uma versão de O Tempo Não Para, um disco ao vivo de uma banda argentina chamada Persut Vergabarat, porque é bonito pra burro, porque o sujeito canta em castelhano e a plateia argentina, como torcida de futebol, canta junto, e tem um momento que ele começa a cantar em português com sotaque. E aí ele só toca, assim nos tornamos mais argentinos, né? Mas é muito bonito, e é legal que a música tenha chegado e feito essa carreira, tenha ganhado essa vida na Argentina também. É um bom disco, um ótimo disco, é claro, mas ele é tímido em relação ao que foi mas o show. É um disco ao vivo do rock Brasil, um dos principais, se você pensar hoje, em termos de disco ao vivo, de importância, né? O Tempo Não Para. Eu diria que é o grande disco ao vivo do rock brasileiro dos anos 80. É mesmo? Acho que sim. Esse foi o último. Teve o póstumo também, o Por Aí, mas ele vivo foi o último, Burguesia. É legal, outro dia eu conheci um cara muito legal, o Marcos Bonisson, que ele que fez o projeto gráfico, tirou as fotos. E esse é um disco meio controvertido do Cazuza. O Jorge mesmo estava conversando comigo sobre Burguesia, a letra, que ele acha, não concorda muito com aquilo. Qual a sua visão desse disco? Burguesia em particular é uma música pueril, né? Perto da produção do Cazuza, né? O disco mesmo tem coisas excepcionais, mas Burguesia, que abre o disco, né? Era um duplo, né? Abre o álbum duplo e dá nome ao disco, é bem fraca, né? É um disco que ele já está bem doente, né? É um disco que ele está totalmente já entregue também a MPB, né? O menos roqueiro dos discos. E quando saiu, gerou toda uma questão, né? Porque você deveria apreciar. O André Forastieri colocou isso em termos muito diretos na Folha de São Paulo na época. Que era, ou você aprecia o disco como o disco de alguém, um artista comum, e aí você faz essa ressalva, Burguesia não é bom, também não gosto dessa, ou então você protege o disco porque é de um artista que está muito doente, né? E aí o Forastieri falava, eu vou tratar como se fosse um artista com saúde, por respeito ao Cazuza, e ele faz todas as ponderações que ele acha necessário. Mas havia muito isso, será que é possível falar mal desse disco? E com o tempo, é engraçado ouvi-lo hoje em dia, porque ele foi tornando melhor com o tempo. Algumas coisas que na época não me bateram tão bem, hoje em dia eu acho brilhante, né? Burguesia à parte, Burguesia eu concordo totalmente com o Jorge. E o que você gosta aí? Perto do Fogo, eu gosto de Cobaia de Deus, é uma coisa espetacular. As músicas que também não são dele, né? São muito boas. Azul e Amarelo eu acho lindo. Manhattan é bonito pra burro. Quando eu estiver cantando é uma coisa dilacerante, né? É a última, né? É a última, né? Meu canto é o que me mantém vivo. Tem uma meia dúzia de músicas excepcionais, assim, que no dia que fizerem uma antologia
Cazuza, a moda daquelas antologias da Rhino, né, que são bem completas, mas tem que achar espaço para meter umas 6 ou 7 músicas desse disco. Eu estava vendo alguns comentários das pessoas nos vídeos que eu estou fazendo, aí a gente fala, vai falar sobre a Cássia Eller, não sei o quê. Aí eu fiquei com vontade de perguntar, das pessoas que gravaram Cazuza, o que você gosta, quem você acha que acertou? A Cássia Eller é o nome, né? Ela até por certos pontos de identidade com o Cazuza, em cima do palco, né? Porque fora do palco a Cássia era completamente diferente do Cazuza. Mas ela entendeu o Cazuza muito bem, né? Ela vestiu o Cazuza, vestiu a camisa do Cazuza, assim como vestiu depois a camisa do Nando Reis, né? Ela é um intérprete privilegiado desses dois. Nem todo mundo acerta, não tem jeito, né? Mas eu me lembro, quando eu penso em intérprete de Cazuza, o primeiro, felizmente, que me vem à cabeça é a Cássia. Então, artisticamente, como você imagina, o que seria o Cazuza hoje? Acho que o Cazuza ia estar muito pau da vida, viu? Com o país, com a música popular brasileira, do qual ele gostava tanto. Eu acho que ele estaria mais Cazuza do que nunca, assim, independentemente de cantar rock, ou de cantar bossa nova, ou samba, mas ele estaria escrachando mais do que escrachou, né, no tempo em que teve vivo. Porque se ele cuspia em todo mundo dessa maneira poética dele, acho que hoje em dia ele teria muito mais razões e alvos para fazer isso, né? É uma desses personagens, assim como o Renato, que às vezes eu me perco perguntando assim, o que ele estaria dizendo hoje em dia, né? Qual seria a declaração dele para o jornal? Porque eles foram os heróis que morreram de overdose, né, de alguma coisa, né? E a minha geração não tem esse cara que põe a cara a tapa ali e fale, né? Como, sei lá, gerações mais antigas tem o Chico e o Caetano, concordando ou não concordando, né? Mas tem um porta-voz ali. Até hoje, né? E esses dois se calaram muito cedo, né? Então, fico me perguntando o que ele estaria dizendo do Brasil, da música, enfim, o que ele estaria fazendo. Talvez ele tivesse cantado, tornado um cantor de jazz, cool jazz. Eu imagino ele perfeitamente, o cara no piano. Isso que eu ia perguntar, se de repente ele estaria mais volta às raízes ao rock, se seria MPB, ou até jazz, como você falou. Eu consigo imaginá-lo sendo um cantor de jazz, de cool jazz, assim, cantando com piano, intérprete, pegando o repertório de MPB, ou mesmo internacional, cantando aquilo voz e piano, voz de uma pequena banda. Eu acho que ele teria envelhecido artisticamente muito bem, ele saberia como fazer isso, né? Saberia que fica um pouco ridículo você tentar manter a pose de jovem, né, depois que você envelhece. Eu acho que ele teria amadurecido bem, porque enquanto ele amadureceu bem, né? Enquanto foi possível para ele amadurecer. Bom, obrigado, Arthur. Obrigado a você. Valeu aí por ter nos atendido. É isso, pessoal. Continuamos aqui nossa Semana Cazuza, hoje com o Arthur da PEV, falando sobre a carreira dele, do Cazuza, os discos solo. E amanhã a gente está de volta, falando sobre livro. Vamos entrevistar mais gente aí até domingo. Espero que vocês estejam gostando. Tchau.